Com a chegada da Gleisi Hoffmann na articulação política, o Planalto já está isolado, né, por conta do estilo pouco amigável e bastante radicalizado da companheira do Paraná. A chegada de Boulos deixaria a imagem do governo ainda mais agressiva e radical, algo que não foi combinado com os partidos da Frente Ampla que integram a esplanada dos ministérios. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais, pelo menos é o que saía nas pesquisas, Boulos não conseguia vencer, de fato, na Prefeitura de São Paulo, porque a imagem dele está muito agarrada a essa coisa de movimento social, de ocupação de propriedade, etc. A ideia que circula por Brasília é que o Lula estaria cotando Boulos para assumir o cargo de Márcio Macedo, que comanda a Secretaria-Geral da Presidência. Essa pasta é importante porque tem a função direta de auxiliar o presidente da República na coordenação política e administração do governo, além de atuar no diálogo entre o governo e movimentos sociais, coisa com a qual Boulos aí tem muita afinidade. Nesse aspecto faria sentido. Mas aí precisa combinar com o PSOL também, né, Manu? Ai, por que você me bota para ler sobre isso? Tem o PSOL. Sinceramente. O PSOL tem uma resolução que impede filiados do partido de ocupar cargos nos ministérios da gestão de Lula. A regra é uma das orientações da legenda sobre a relação que a sigla tem com o governo, porque não podemos nos esquecer, o PSOL diz que faz oposição à esquerda do governo Lula. Isso é bom demais. Eles estavam um pouco confusos, eu tô achando. Isso. Aí você pode dizer... Ai, Manu, nada a ver, porque tem ainda a Sônia Guajajara, que é do PSOL, que é ministra. Defensores dos povos originários, calma. O item 10 da resolução é bem explícito sobre isso. A regra diz, abre aspas, o PSOL apoiará o governo Lula em todas as suas ações de recuperação dos direitos sociais, mas não terá cargos na gestão que se inicia. Ainda assim, compreendemos que a indicação de Sônia Guajajara como liderança do movimento indígena para o Ministério dos Povos Originários é uma conquista de extrema importância, fecha aspas. Ou seja, poder não pode, mas se for a Sônia, pode. O que eu mais gosto é que a regra que diz que não pode já diz que a Sônia pode. Entendi. Tá tudo resolvido. Está fazendo muito pelos povos indígenas, a Sônia também. Tá. Enquanto Lula decide se vai ou se não vai chamar Boulos para o Palácio do Planalto, o PT segue ali sem um presidente definido até a eleição interna do partido, que ocorre em julho. Até lá, quem ocupa a cadeira que até semana passada era de Gleisi Hoffmann é o senador Humberto Costa. O senador, que tem ali um perfil muito mais equilibrado que o de Gleisi, vai ser o responsável por conduzir o processo sucessório ali dentro da sigla. A saída de Gleisi deu uma balançada boa nessa disputa pelo comando do partido do presidente da República, né, Gabriel? Foi, ou se deu. Se engana quem pensa que o PT é um partido coeso, né? A principal corrente interna da legenda é a corrente Construindo um Novo Brasil, que já vivia um racha importante ali na sua cúpula, com um grupo liderado pela ex-presidente do partido, a Gleisi, e outro grupo liderado pelo prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que é o nome mais forte para assumir a presidência do partido esse ano. A disputa se dava pelo óbvio. Enquanto o grupo do Edinho defende que o PT amplie o diálogo com setores hoje resistentes ao partido, incluindo aí setores mais alinhados ao centro e à direita, que foi o que ajudou o presidente Lula a governar nos seus 2 primeiros mandatos, o grupo da Gleisi, claro, entende que precisa fincar mesmo os pés na esquerda, sem abrir mão das ideias centrais que regem o partido. Uma grande ideia, claro, num país que elegeu Lula por uma unha de diferença para o Bolsonaro. Quando que ela assume ministra? Segunda? Eu acho, é isso. Acho que oficialmente né? segunda-feira. Gente, então segunda-feira vai começar nova temporada do governo Lula. O programa da semana que vem vai ter 12 horas. Esse aqui vai ter 2. Em uma semana, vamos ver o que ela vai conseguir fazer no nosso programa. Exato. E já que estamos falando, então, de eleição, vamos falar agora das eleições de verdade, as de 2026, que voltaram à pauta nessa semana, já que o Congresso não trabalhou. Já lá no Goiás, isso aqui foi texto teu, né? Meu, só é você meu. Que fala, Eu só você amo. que fala corretamente no Goiás. O governador Ronaldo Caiado afirmou ontem que o cantor Gustavo Lima o acompanhará em viagens pelo país e que ambos decidirão juntos seus rumos políticos no ano que vem. Sim, eu tô falando do Gustavo Lima, com 2 T's,
O cantor que inaugurou o estilo arquitetônico peculiar de neoclássico goiano ao reconstruir uma réplica de uma loja da Havan dentro de um condomínio residencial em Ah, por isso que ele estava com o velho da Havan essa semana. Isso, eles... Devia estar pedindo uma dica. A arquiteta das lojas, acho que é a arquiteta do condomínio Deve ter dado lá. uma infiltração. Pode e ser. E ele foi lá... Como essas é que você arrumou? Essas coisas de Grécia dá infiltração. Dá muito. É um dá muito saco. problema. E chove muito em Goiânia também. Caiado, que foi primeiro político de oposição a se colocar oficialmente como pré-candidato, vai lançar seu plano dia 4 de abril em Salvador, onde receberá o título de cidadão honorário da cidade. Fez muito pela cidade, né? Para receber esse título. Também, Tá bom, diz que a combinado. melhor acarajé da Bahia se come no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Vai ter o nome dele, o nome original, ou vai ser Gustavo Lima? Ele vai ter nome político, nome artístico para ser político? Acho Ou vai que ser o nome não. dele? Deve Sei. ser Gustavo com 2 T's. Pois é, gente, essa aproximação do Caiado com o Gustavo Lima não é à toa, né? Porque ele quer o quê? Fortalecer a visibilidade nacional, especialmente fora ali de Goiás, onde ele já tem um apoio imenso da população. A ideia é usar eventos públicos ao lado do sertanejo para reforçar a presença no cenário nacional e demarcar um posicionamento firme de oposição ao governo Lula, que deve disputar a eleição, se a Janja permitir, é claro. E aí, em nota oficial, o cantor disse que ainda não tem definição nenhuma sobre a sua atuação política no ano que vem, mas que vai estar sim com o Caiado no lançamento da pré-candidatura. Como é que foi a história do Caiado, hein? Que ele estava perigando não poder concorrer a nada, tinha toda aquela situação. Acho que o processo está correndo, ele foi declarado inelegível, mas numa instância inferior. Exatamente, ainda faltam. ainda tinha recurso, Mas ainda está andando. a chance de não dar em nada, ela é imensa. Eu só fiquei chateado um pouco, porque é um político que eu respeito até, sabe? Aí, Estratégia política, né? que palhaçada. É isso. Quer ficar conhecido nacionalmente. Achei ruim. E Bom, usar o jatinho de Jogar o nome na Gustavo roda. Lima também. é isso. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro está irredutível na sua tentativa de reverter a sua inelegibilidade. Ontem ele falou que a sua condição é uma negação à democracia e que só depois de morto ele indica outro candidato. A gente acredita. Tá bom. Só faltou combinar isso com os próprios aliados dele, que já disseram para a imprensa tradicional que ele vai sim indicar alguém, mas que isso só vai acontecer depois que o Lula decidir seu futuro. Olha aí, o bolsolulismo mais vivo do que nunca. A conta é muito simples. Se o Lula disputar a eleição, a reeleição no caso, Bolsonaro tende a apoiar o candidato de direita mais competitivo, que corra menos risco de derrota contra o petista. Quem é essa pessoa? Atualmente é o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Que já disse que não vai se candidatar, né? Pelo menos por enquanto. É isso. Caso Lula não concorra e indique alguém como Fernando Haddad ou Camilo Santana, a matéria original dizia, inclusive, Gleisi Hoffmann, mas eu me recuso a acreditar numa realidade em que a Gleisi possa ser candidata à presidência da República. A avaliação da oposição é que qualquer outro nome que não seja o Lula seria fraco, fazendo com que o Bolsonaro, então, se sentisse mais à vontade para indicar um de seus filhos ou então a sua esposa, Não. Michele Bolsonaro. É um lindo cenário para Porque 2026. ninguém é forte o suficiente. Na verdade, só o Caiado mesmo, Gustavo Lima, nesse caso, ou o Tarcísio, mas assim, de resto, ninguém da família Bolsonaro eu acho que tem condição de levar isso adiante. Vamos Mas ver é o um que se dá. delírio, né?